O Direito de Literatura está de volta, o problema da verdade. Este é o tema do programa de hoje. E aqui no estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre o assunto por meio de livros, referências literárias. Bom, a verdade, como nós falamos no início, né, a literatura ajuda a compreender esse problema e falamos rapidamente da aurora da civilização até os nossos dias, digamos assim, e pegamos 3 textos interessantes sobre isso. Catherine, qual é a diferença assim, entre a verdade dos antigos, ou a gente poderia chamar isso de metafísica clássica, algo assim, e da modernidade? Eu queria abordar por um lado bem jurídico, né? Uma das grandes inovações no direito antigo, né? Quando Dracon começa a fixar, né? A verdade a uma relação de causa e efeito, né? Então, a primeira distinção, uma ação aconteceu com vontade ou sem vontade, né? Recon acon, né? E aí se modifica completamente o sistema da vendetta, que é a antiga forma, né, de fazer justiça e de purificar a cidade, né, ou a tribo. Então, nós temos esse modelo, né, que se acirra cada vez mais, né, a fixação das consequências daquilo que veridicamente deve acontecer, né, em cima de causas, né? Enquanto isso, né, ao longo, né, do neoplatonismo cristão, né, toma formas muito estonteantes, né? Por exemplo, aquelas lutas judiciárias, né? Na literatura medieval, Tristão e Isolda, né? Claro. Houve né? A questão do Bentinho se resolveria, né? E tem uma confrontação, né? Uma luta judiciária, né? Um juramento judiciário que tem que acontecer. Enquanto na modernidade, né? E ali é interessante de novo a literatura como as tragédias, as causas, elas são disseminadas em estruturas e funções. Portanto, não tem mais essa relação unilateral, né? Nós fixamos uma única causa, ela cria consequências e, portanto, nós podemos determinar a verdade a partir desse único elemento causal, né? Mas as coisas, hoje em dia, né, para serem verdadeiras, nós temos que explicar muito complicadamente sistemas de relações, né? Então, e se desloca, poderíamos assim, para ser mais simples para o nosso telespectador, se desloca a questão da coisa para o sujeito. Da coisa para o sujeito e da também essência para um sujeito. Relações intersubjetivas. Que o sujeito que vai atribuir o sentido, né? Quer dizer, é uma questão moderna, diferente da questão clássica, digamos assim. Eu não busco mais a essência. Agora eu, digamos, assujeito a coisa, poderíamos dizer assim. É uma maneira de dizê-lo, Claro. Bolzan, no direito, a questão dos mitos, a questão de que o direito busca a verdade. E parece que o direito se encalastrou com a questão de que existiria uma verdade possível de ser buscada, que eles chamam de real. Eu diria que talvez essa seja a grande... Assim que o homem do subsolo passa angustiado nesse tempo, talvez a grande angústia nossa no campo do direito e no processo, na tentativa de chegar a respostas efetivas e definitivas sobre algumas coisas, nós vamos construindo mitos. Mitos processuais, mitos de verdades atingidas e acabadas. Me parece que talvez esse seja o grande dilema que nós experimentamos na nossa prática cotidiana, né? Não sei, um pouco essa, assim, no genérico, eu diria que talvez que figura seria essa, um juiz ou alguém que interpreta que possa buscar, digamos, uma certa essência que a coisa tem, Sérgio? Como é possível isso, que uma espécie de divindade? Pois é. Eu não sei se vocês, advogados aqui, Bolzan, Lene Bolzan, se viram no Dom Casmurro uma coisa muito curiosa, é um julgamento. Na verdade, é um processo jurídico, entre aspas, onde a vítima é também o promotor, o acusador, o juiz, que manipula o destino final dos protagonistas, e, curiosamente, a ré não tem direito à defesa, e esse promotor, digamos, incisivo, contundente, implacável, acaba, por suas próprias palavras,
nessa ambiguidade da verdade, né? Nessa coisa sinuosa da verdade, acaba sendo ele, na verdade, também réu. Então é um processo torto, sobre um certo sentido, e completo sobre o outro sentido. No direito, por exemplo, há isso que se chama de mito, na verdade um mito da verdade real, que é essa questão que, no fundo, ela tem, paradoxalmente, uma questão inquisitorial nesse sentido, porque você, o juiz seria o sujeito que, independentemente de todas as conjunções e mundo de subjetividades e linguagem, ele conseguiria abstrair tudo isso e buscar aquilo que seria uma espécie de essência. Então, o problema, no fundo, os juristas, quem trabalha com direito ainda está misturado, de um lado, com uma perspectiva, digamos, essencialista de verdade, com uma outra perspectiva, digamos, a gente poderia chamar assim, bem subjetivista, no sentido de que a verdade é aquilo que eu digo que é. Posso introduzir um exemplo? Né? Claro. No Édipo Rei, né, a história começa com... Assim, sempre voltamos aos livros também. Ao livro, né? Ida e vinda. Édipo conquista o trono de Tebas porque ele chega, né, jovem, ele se autoexilou e ele chega na cidade de Tebas e enfrenta a Esfinge. Né? Ninguém conseguiu resolver o enigma da Esfinge. A Esfinge... então, diz o seu enigma para Édipo responde, né, quem é aquele que anda a quatro patas, a três patas e a duas patas e a três patas, né, e o ser humano, o homem, né. Então, ele estonteia, né, todo mundo com essa solução maravilhosa, mágica, né, sobrenatural, e ele é quase divinizado. Depois chega o segundo oráculo, né, o Creonte mandado a Delfos, ele traz um oráculo e diz para Édipo, né, que tem que resolver o problema da peste de Tebas. O oráculo diz que a sujeira que assola a cidade tem que ser limpada, etc, etc. Né? Bom, ele dá um oráculo muito simples, né, que a gente pode colocar qualquer conteúdo nesse oráculo. Né? O interessante é que os leitores sempre antecipam, né, e acham, não, o oráculo diz que tem que procurar o matador de Laio. Agora, quando a gente lê de maneira mais inteligente, não é assim. Creonte oferece um oráculo super fácil, mais fácil do que a da Esfinge, né? Para facilitar a história de Édipo. Mas Édipo, de repente, não aceita esse jogo e inverte o jogo e diz, tu queres que eu diga o que é? Eu não vou dizer, porque isso é o passado de vocês. Claro. Me diga tu. Ele começa a interrogar Creonte. E Creonte, pressionado, tem que revelar o que oprime a sua consciência. Então, na minha leitura, que é a leitura do poeta alemão Hölderlin, né, a história é muito mais interessante, juridicamente dito, né, porque é uma maneira de produzir uma verdade a partir do recalcado, do esquecido, das... E a verdade, então, no fundo, né, diretamente, é um enigma também. Decifrar a verdade, o Bolzan e o Sérgio, é um enigma. Claro, porque como diz o nosso homem do subsolo, se 2 e 2 são 4, por dia, se 2 e 2 são 5, qual é a beleza que existe nesta frase que não pode estar noutra frase? Então, esse dilema, e um pouco eu acho isso, a gente está tentando sempre buscar uma verdade, que é muito mais uma verdade aparente, uma tentativa de construção de uma verdade circunstancial, muitas vezes. Até mesmo no outro texto que eu tinha pensado e sugerido para esse momento também, do Muito Barulho por Nada, do Shakespeare, a questão da imagem, ou que fica pro príncipe que vai casar e vê que aparentemente seria a sua futura esposa na janela com outro, né, que não era, ou seja, se cria uma aparência de verdade, claro, e a partir disso se constrói todo um processo. Diga, Sérgio. É muito interessante, e a gente vê que a literatura e o direito parecem que têm um alvo meio comum, que é efetivamente essa procura da verdade. Mas a gente vê também que seguem caminhos que se bifurcam, né, que se cruzam, porque o direito é preciso que haja essa verdade, né? Seja qual for, ela precisa ser consolidada, você não pode ficar à mercê, digamos, de julgamentos subjetivos.
E na literatura, no Dostoiévski, por exemplo, a quantidade de talvez que ele usa, né? E quando não usa, talvez é o mas. Eu sou um homem doente, mas talvez não esteja tão doente, né? Quer dizer, ele semeia os escritores a partir da segunda metade do século XIX, começam a semear a incerteza absoluta. No Machado, eu me interesso muito as mulheres do Machado, porque o Machado tem assim, todos os seres têm uma aparência, têm um revestimento. A verdade, a sua essência não se manifesta de imediato, né? A não ser nos seres muito simples. Então, no Machado há imagens, as máscaras, e as máscaras caem, são desvestidas. Nos homens, em geral, você acaba descobrindo a sua essência. Em geral, a pior possível, né? Em geral, atrás de sentimentos maravilhosos, generosos, o que há é o egoísmo, a brutalidade, etc. Mas no caso de algumas mulheres da Capitu e algumas mulheres dos contos da Sofia, ele tira uma máscara, desveste a mulher, mas ela não aparece, digamos assim, na sua nudez. E depois tem que tirar outra. É como se fosse descascar uma cebola. É a dança dos 7 véus para ser um pouco mais lírico, né? Exatamente. Do que essa comparação com cebola, mas verdadeira. Não, e veja, você trazendo o Machado, claro, o Machado, por exemplo, as ideias do Canário seriam um bom tema também para discutir a verdade. Os limites do mundo, da questão do Canários. O que é o mundo? O Canário diz o mundo a partir da sua gaiola. No fundo, vocês não acham exatamente também que a questão da linguagem, portanto, isso nós vamos discutir na sequência, a linguagem como condição de possibilidade, que acaba sendo o grande avanço, eu poderia dizer assim, de uma forma simples para o nosso telespectador, nós dividíssemos a filosofia em partes, o mundo, poderíamos dizer assim, coisas, consciência, ou mente e linguagem. Quer dizer, o primeiro sentido estão nas coisas, num sentido assim de realismo filosófico, depois na mente, algo assim, e depois na linguagem. Então, nesse sentido, assim, as ideias do Canário seria legal, você não acha? Quando tu falaste do Bentinho e da Capitu, de repente me lembrei também do problema da sequência dos silogismos, né? O que Machado faz tão maravilhosamente, né? E que Bentinho quer se convencer que Capitu o traiu. Aí ele introduz a imagem da Desdémona, do lenço da Desdémona, que provaria exatamente o contrário, que ela foi fiel. E isso é para ele a prova cabal de que ela o traiu. Então, guardem isso para a sequência, porque o Direito e Literatura vai agora para o intervalo, mas na volta a nossa discussão continua. E muita coisa tem aí ainda. Vamos continuar falando sobre esta angústia, desde a aurora da civilização até agora, a verdade. E vamos falar ainda sobre a questão da verdade e o direito. Já voltamos, não saia daí.